Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é muito bom estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a palavra de Deus, que eu amo falar sobre isso, e me sinto muito bem. E para nós o mais importante é você estar aqui conosco nesse momento. Então, hoje a gente vai falar sobre impedimentos para se conquistar promessas. Porque se tem uma coisa assim que o cristão ama, é tomar posse das promessas, né? Todo mundo toma posse de promessa escrita, as promessas que foram dadas, e querem alcançar essa promessa, tem como objetivo. Na verdade, na nossa caminhada de fé, nessa jornada de fé, vai acontecer. Conquistou uma, você vai ter desejo de outra, e assim vai, né? Então, para a gente conversar um pouquinho dos impedimentos, o que é que impede, às vezes, disso acontecer, de ser uma coisa efetiva na nossa vida, nós vamos nos apoiar num texto que está lá no livro de Deuteronômio, né? São palavras que Moisés deu ao povo de Israel quando eles perderam a oportunidade de ganhar a maior promessa da vida deles, que era entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. Não conseguiram. Então, nós vamos aproveitar isso para ver quais impedimentos, né? Vou começar lendo o texto para você, que está em Deuteronômio, capítulo 1, começando no 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegaste a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se, subiram a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos e no-lo trouxeram. E nos informaram dizendo: a terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus é terra boa. Porém, vós não quisestes subir. Foram rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. O texto é esclarecedor, né? E é um texto que vai nos ajudar bastante. Moisés estava falando com eles e eles mesmos sugeriam que mandassem alguém espiar a terra. Sim. Terra da promessa, nós estamos falando daquilo que Deus nos prometeu. Sim. Né? Trouxeram um relatório maravilhoso sobre a terra. Sim, a terra era muito boa. Muito boa. Muito fértil, os frutos eram maravilhosos. Eram bons, tá? Sim. Mas tinha gigantes lá. Eles iam precisar lutar. Tá? Não era nada de mão beijada. Não, eles iam precisar lutar. Sim. Então, e uma das coisas que Moisés disse para ele, porque Deus tinha dito assim: não temas e não te assustes. Sim. Você acabou de ouvir, eu li, era a palavra de Deus. Parece que nessa hora eles se esqueceram disso, né? É exatamente o que Deus faz conosco quando a gente crê. Creia. Crê somente, né? Quer dizer, não temas, não te assustes. Quer dizer, existem inimigos, existem dificuldades, existem lutas, mas quem está indo na frente de você sou eu. E quantas vezes nós falamos: mas o povo lá fez isso. E quantas vezes fazemos isso hoje? Porque nós estamos realmente nos apoiando nisso para aprender por que nós perdemos as promessas. Sim, porque nós não conquistamos, porque não se cumprem. Sabe? Um dos motivos, se paga o preço, né? Um dos motivos é esse. É realmente temer, ficar com medo. E isso diz, aquele povo perdeu, a geração inteirinha perdeu essa oportunidade. Sim. Isso diz respeito, né? A falta de confiança naquilo que Deus disse. Sim. Porque se você tem medo, o medo é uma barreira para você avançar. E a terra não vem de graça. A conquista das promessas é a mesma coisa da boa terra de Canaã, que é o próprio Cristo, tipifica o próprio Cristo. Para ganhar Cristo, para ser cheio do Espírito, cheio de Cristo,
tem que pagar o preço. Sabe? A terra é boa, é fértil, mas você precisa lutar. Então, nós demos o título de impedimentos. Sim. Então, e outra coisa que Moisés falou, e que eu li para você, e que é impedimento, ele disse assim: porém vós não quisestes subir e fostes rebeldes. Moisés estava dizendo em outra palavra assim, vocês não quiseram subir, vocês não estavam dispostos a subir, a tentar. A lutar. Tá? Sabe? É como assim, dependeu de vocês, foram vocês que decidiram. A promessa estava lá, estava estabelecida, Sim. sabe? Mas... Agora, você veja que interessante, Mirtz. Foram 12 espias para espiar a terra. 2 vieram com positivo, que é Josué e Caleb, que foram os únicos que adentraram a boa terra de Canaã. E 10 falaram por todo aquele povo. Então você imagina a murmuração, porque eles... A Bíblia nos ensina que esses 10 levaram todo o povo a murmurar contra aí, a terra, né? Então, esse era um dos tópicos, esse também é um dos tópicos, eu posso entrar nele, depois eu volto, já que você adiantou. Um dos impedimentos de se conquistar promessas é murmuração. Murmuração. Tá? Então, murmurar realmente nos impede de conquistar, porque você está gastando seu tempo murmurando e não agindo, né? A sua energia não na conquista, e sim reclamando, né? Sabe, quando a gente tem uma promessa e tudo, o tempo todo você tem que estar motivado a alcançá-la. Sim. Esse é o seu objetivo. A conquistar a falta, terra. como o Moisés falou, falta de disposição, falta de vontade, né? Medo do esforço que tem que fazer, sabe? Não vai chegar lá. O livro de Lucas 9:62 está escrito assim: Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não se pode voltar atrás depois que você tem uma promessa pela frente. Uma visão de uma terra maravilhosa. Né? Olha a situação, eles foram lá, eles provaram do fruto, eles viram a terra e mesmo assim voltaram desmotivados. Hoje nós tocamos pela fé as coisas que Deus tem preparado para nós e nós, pelo mesmo problema deles, por medo, como você citou, nós nos ocultamos e não avançamos na nossa fé. E sabe, queridos, o livro de Hebreus também faz um aviso assim. Hebreus diz assim, Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Porque a possibilidade de desanimar diante de uma promessa depois de muito sofrimento, tanto tempo, ela existe. Sim. Aquele povo estava lá andando no deserto 40 anos. Né, tanto tempo e tudo mais, né, 40 anos foi depois que conseguiram entrar. Sim. Então, às vezes, realmente, a promessa está ali. Deus está dizendo que você consegue, foi dada a você, porque está escrito lá. Foi dada, está lá. Toma posse, quem quer, vai quem quer. Né? 2 queriam, 10 não. Então é livre. Mas se você decidiu, não cabe mais o desânimo. Moisés estava orientando sobre isso, sabe? Vocês decidiram não fazer esforço nenhum, decidiram ficar desanimado, né? O desejo no coração de muitos, Mirtz, é tomar posse da promessa, mas não quer pagar o preço de negar sua vida da alma, negar os seus gostinhos, seus desejos, as comidas que você gosta. Então, existe um preço para você conquistar as promessas. E eu acho isso está relacionado, porque é Deus que falou. Está relacionado, tem a ver com o meu relacionamento com Ele. Sim. Eu o conhecendo como eu conheço, eu vou sentir firmeza em fazer tudo. Sim. Aí Ele me deu a terra, ela é boa, está dizendo, tem gigante lá, e daí? Mas ela é minha, Ele deu, os gigantes... Nos fortalecem, sabe? A gente come como pão. Eles vão fazer Sim. igual o outro disse, os 2 que disseram, falaram, olha... Se Deus que prometeu esses 2, nós vamos comer como pão. Nós vamos ser fortalecidos. Sabe? Sim. E a gente é fortalecido depois de uma luta, sabe? Porque você fica exaurido, sim, sabe? Mas o ganho, o benefício, né? Dá robustez a você, dá confiança. Eu posso, né? Cada vez que você conquista uma coisa, eu posso, né? Eu posso ir adiante, né?
Porque tudo, até chegar a hora da ação, é teoria na vida da gente, né? Sim. A gente vai ter essas decepções, eu acho, esses impedimentos. Tem coisa assim que você fala assim, eu consigo. E vai em frente. E, na verdade, você tenta, você é persistente, tudo, e não está conseguindo, sabe? Então, você vai ser testado. Exatamente. E algumas coisas no natural, talvez você não vá conseguir. E essa palavra traz luz para nós, para a nossa vida diária com Cristo. Fomos chamados, a gente tem a sensação quando é chamado por Deus e recebe Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, que a partir dali a boa terra de Canaã já chegou, Cristo chegou, agora é só tomar posse, viver dessa maravilha que é Cristo. Não, você vai batalhar. Permanecer em Cristo é uma luta diária. Sabe, né? Conceição, eu penso que é igual assim, a mesma confiança que você tem em você, que te impulsiona na frente, é a confiança que você tem que ter em Deus, mais ainda, para também, né? Porque tem coisas que no natural, por exemplo, eu no natural, se alguém me desafiar para alguma coisa, no tipo assim, Mirth, você consegue isso? A princípio, a minha primeira posicionamento é, eu consigo, tá? Precisa ser muito, muito complicado para eu usar a palavrinha acho que consigo, porque a princípio eu digo, eu consigo. Então, se eu tenho uma confiança nessa, em mim, que sou falha, humana, frágil, né? Sim. Imagine se eu tenho uma confiança pautada no meu Deus. Por exemplo, para a promessa tem que estar pautada em quem é Deus e não quem sou eu. Exatamente. Ele prometeu a boa terra. Cristo prometeu que entraria dentro de nós, faria todo o processo até o último dia, que ele não nos abandona, que teremos dificuldades, teremos lutas, no mundo tereis aflições. É a mesma história do povo aí. Você quer a boa terra de Canaã? Então vai conquistar. Você vai sofrer, você vai ter que lutar para conquistar essa boa terra. É a mesma história, quer dizer, a minha história é a história do povo de Deus. É uma luta constante, Mirth. Sabe? E a fé faz a gente ser forte, né? E algumas pessoas, por conta de não ter alcançado a promessa, preferem encontrar justificativas. Sim. Né? Não era para mim, ou então também... em tudo, né? Em tudo mesmo. Tem gigantes, está difícil. Chegou o meu tempo, não vou mais para frente do que isso, porque chegou o meu tempo. A terra é boa, sabe? Mas eu às vezes uma não. promessa de um ministério que vai florescer, que vai crescer e tudo, você para no meio do caminho porque você... está usando aquilo que Moisés falou. Sim. Você ficou com medo, você não teve... A primeira oposição, desiste. Teve oposição. E assim, você não quis. Tá bom. Né? Tá bom. Esse tá bom, eu sempre digo que é inimigo do ótimo, do excelente, né? A vida é uma batalha constante, né, gente? Então, outra coisa que Moisés disse a respeito deles não conquistarem a promessa foi assim, ele disse assim, fostes rebeldes à ordem do Senhor. O que é rebeldia? Rebeldia, o que é ter um filho rebelde? É ter um filho desobediente. Rebeldia conhecedor da palavra, conhecedor dos princípios, mas não pratica. Então, é simples assim. Vocês desobedeceram. Vocês optaram por desobedecer. Enfim, né? Vocês poderiam ter feito a minha vontade, mas vocês preferiram fazer a vontade de vocês. Bem assim, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente já volta para tentar fechar essa conversa aqui. Estamos de volta e nós estamos falando sobre impedimentos, né, de se conquistar a nossa terra prometida, né, a nossa Canaã. Nosso Cristo. Aí nós fechamos falando sobre rebeldia. Moisés diz, vocês foram rebeldes. Nós estamos falando que isso é desobediência. Queridos, Deus tem princípios na palavra dele, então algumas promessas estão atreladas à obediência. Sim, a obediência. Né? A obediência. Aliás, todas, né? Todas estão amarradas com a obediência. Porque, por exemplo, você diz assim, Deus, uma promessa de Deus é viver mais anos aqui na Terra, verei os filhos dos meus filhos, alguma coisa assim. Mas tem uma condicionante também. Está escrito, honrar pai e mãe. Sim. Se não honra pai e mãe, né, pode ser que você não alcance essa promessa. Sim. Né? Sabe, você perde bênçãos, às vezes, por descumprimento de palavras ateladas assim, tá?
Por exemplo, se você prejudica, a palavra diz que nosso o corpo é templo do Espírito Santo, Sim. né? Hoje, né, tem o famoso meu corpo, minhas regras, né? Aí é diferente, uma coisa ou outra. Ou ele é templo do Espírito Sim. Santo, ou né, você é que faz. Sim. Né? Existem princípios relacionados ao corpo, né? Olha, a respeito desse princípio claríssimo, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Sim. Sabe? Então, você fazer o que você quer com o seu corpo, você tomar decisões, né? Como se diz, né? Eu sou dona do meu corpo, não é? Meu corpo, minhas regras, eu faço o Sim. que eu quero, né? Então, rebeldia é isso mesmo, é escolher o pecado. Na Sim. verdade, né? É escolher o pecado. Né? E a Bíblia nos ensina claramente que o pecado, ele traz morte, ele traz destruição para o corpo, para a alma e para o espírito. Quer dizer, se você não seguir certos princípios relacionados ao corpo, você vai destruir o teu corpo. E sabe, e rebeldia também é você rejeitar a autoridade. Você é rebelde quando você rejeita a autoridade do pai, da mãe, Sim. de alguém, e a autoridade de Deus. O livro de Atos 7:51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Quer dizer, nós já contamos uma história aqui, né, lá do passado, o povo que fez isso. Se você não quebrar, você continua fazendo, continua Sim. resistindo, né? E normalmente a gente faz o ser humano tem uma tendência às tradições, né? Se você pegar a história da desobediência, por exemplo, Deus falava todo o tempo para o povo de Deus: você vai conquistar a terra, destrói os inimigos. O que ele fazia? Ele mantinha as pessoas vivas. Quer dizer, isso é uma rebeldia, uma desobediência. Como que você vai herdar a promessa se você não cumprir aquilo que Deus ordenou? Mas é que, às vezes, Conceição, as pessoas ficam muito confortáveis obedecendo pela metade. Sim, faz a meia boca. É assim, eu Meio fiz, termo. agora foi do meu jeito. Sim. Sabe, não foi do jeito de Deus, né? Sim. Mas eu fiz, né? Esquece que tem consequência. Se nós pegarmos a história, você vai lá, você vai lutar contra o povo, mas você não pode pegar nada de lá. Aquilo lá vai ser sacrificado, vai ser queimado. A desobediência gera consequências que fazem mal para nós. Para Deus está tudo bem, mas o problema é com a gente que não herda as promessas. Sabe, né? queridos, a murmuração a gente já falou, ou aqui, a murmurar, porque Moisés disse para eles assim: murmurastes em vossa tenda e dissestes, o verso 27, tem o Senhor, né? Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha só que murmuração mais inconsequente, né? Sim. A murmuração às vezes não parece ter lógica pra gente, né? Mas você vê, a gente pega trazendo para o dia de hoje. Quantas vezes, cuidando de pessoas amadas do Senhor, conhecedoras da palavra, quantas vezes nós ouvimos: ai, Deus esqueceu de mim. Antes, quando eu vivia no mundo, eu tinha uma vida melhor do que eu vivo hoje. Quantas vezes ouvimos isso? É a mesma murmuração do deserto. Me tirou de lá para me fazer perecer agora como cristão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E a repetição, a murmuração, a repetição do... tô aqui para sofrer mesmo, tô aqui. Você está semeando, com a murmuração, você está semeando palavras ruins para você. Se amaldiçoando com a própria boca, né? Sim. E a palavra diz que em tudo temos que dar graças. A vontade de Deus é que a gente dê graças em tudo. Em qualquer então, situação. não cabe a murmuração em nada, Sim. né? E a murmuração, quando Moisés vai lá falar, Deus, primeiro, eles murmuraram contra Moisés e murmuraram contra Deus. O próprio Deus fala para Moisés, né? Fala: não é contra você que eles estão murmurando, eles estão reclamando de mim. Não era contra eles. Hoje não é diferente, né? Quando você murmura, às vezes você tem o esposo, ele não te deu aquilo que você tanto desejou, e você diz: meu marido. Não é o teu marido, você tem que ver que toda a provisão vem de Deus. Se você reclama da situação, está reclamando do próprio Deus.
Deus. Sabe? É muito E, sutil isso. E, na verdade, sabe por que você está reclamando? Porque você acha que você está tendo menos do que você merece. Sim. Também tem todo... É a olha que murmuração. murmura de um lado e tem todo um orgulho. Eu mereço mais. Estou murmurando por quê? Porque eu mereço mais. Aquele sentimento Sim. de... Você murmura porque você quer mais do que foi dado, não sabe aceitar o que vem dos céus, né? E como que a gente assim vai... tem condição de alcançar as promessas, Pois é. né? Alcançar as E é uma promessas. cobrança de Deus. Esse povo cobrou o tempo todo, cobrou a Deus, cobrou a Moisés, falou: se você queria ser príncipe, ficasse lá, né? Ou qualquer Sim. coisa. O tempo todo murmurando Reclamando. pelas coisas, reclamando. Sim. Gente, a murmuração é contagiante. Os espias fizeram com que todo aquele povo murmurasse. E hoje, no meio cristão, Mirtz, não é diferente. Nós ouvimos uma pregação do nosso pastor no domingo falando sobre o poder da palavra, o poder da língua. Muitas vezes, uma palavra, uma faísca de uma murmuração fere um povo todo, como aconteceu no deserto. Foram 10 espias que foram. Foram 10 que começaram a murmurar e contaminaram toda aquela geração. Então a gente tem que tomar cuidado com isso hoje. Da nossa boca tem que sair bênção, né? Sabe, eu acho assim, se você você não murmura, se você reconhece a sua condição momentânea e a condição de Deus, porque Deus nunca saiu do controle. Não. Né? E se a primeiro passo, Mirtz, para a gente não murmurar, que é muito importante, é essa consciência avivada de que quando você reclama de alguma coisa, você está reclamando de Deus. E outra coisa, porque se você está murmurando, é porque você se sente com direitos. Sim. Você está murmurando porque você se sente com direitos e foi injustiçado, Sim. por isso você murmura. O exemplo deixado de Jesus para nós está em Filipenses 2, 5 e 6, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, né? Sabe, Sim. se você se coloca nessa condição, não tem como murmurar, sabe? A murmuração é resultado do egoísmo. Você está pensando só em você, por isso que você está murmurando. Do orgulho, né? da inveja. Quantas vezes murmuraram também contra Moisés, né? Dizendo, você que quer dominar sobre o nosso povo, sempre murmurando. E hoje a mesma coisa, tal coisa não está acontecendo do meu gosto, então eu vou reclamar. Isso é muito importante a gente falar sobre isso, né, Mirtz? Filipenses 2, 3 e 4, Paulo diz assim: não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Querido, se isto aqui fosse uma verdade vivida, não haveria murmuração. Né? Não haveria, você não teria sentido você murmurar. Porque Sim. Paulo estava escrevendo aos Filipenses, estava escrevendo para uma igreja. E é o que acontece hoje dentro a falta de alcançar promessa como povo de Deus dentro da igreja, é a murmuração que acontece dentro da igreja. Sim, e a consciência, Mirtz, de que quando nós murmuramos contra Deus, e quando falamos mal da igreja, falamos mal de nós mesmos, porque somos um corpo cheio de defeitos, cheio de virtudes, mas estamos caminhando para Canaã, para as promessas de Deus. Então, ali, nós somos assim. Então, quando eu falo mal de você, eu falo mal de mim mesma. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, nós estamos aqui para edificar a igreja e não para murmurar com esse povo no deserto. Né? Uma outra coisa que o povo fez, que Moisés falou, nós falamos, mas eu quero aprofundar um pouquinho nele, sabe? O impedimento para a conquista maior foi o medo do inimigo. Sim. Foi o medo de não conseguir derrotar o inimigo. Na verdade, eles até evitaram enfrentar essa situação, né? E a gente quer lembrar que este tipo, né, no caso quanto às promessas, esse medo que não aconteça é falta de confiança em Deus. Sim, falta de confiança em Deus. Mesmo, né? Sim. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo diz assim:
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quando nós temos medo, Mirtz, do inimigo, é porque nós ainda não consideramos a grandeza do nosso Deus, de quem fez a promessa. Quando nós consideramos quem fez a promessa, nós nos sentimos fortes para batalharmos, para conquistarmos as promessas. Isso é fé, né? A diferença que a gente vai ver, que depois, claro, não entraram nesse momento, ficaram mais 30 e poucos anos até coisa, mas os que entraram depois conseguiram aquilo que eles estavam com medo. Sim. Depois aconteceu. E lá tinha luta também. Depois que entraram, eles tinham que conquistar do mesmo jeito. Sim. Sabe? E nós temos, já que a gente alcançar a promessa, nós temos que pensar na promessa também da misericórdia de Deus. Para essa falta, para o medo e para o desânimo. Eu vou ler o versículo que diz exatamente isso. 2 Coríntios 4 diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andamos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Sim. Ele está dizendo por causa da misericórdia de Deus, né? Sim. Que a gente persiste. A gente persevera por causa da palavra, sabendo que cada um está sendo trabalhado, como o povo no deserto estava sendo trabalhado para adentrar a boa terra de Canaã, e foram reprovados, nós estamos nesse processo agora, de sermos aprovados para adentrarmos a boa terra, ganharmos mais de Cristo, né, Mirtz? E é tão maravilhoso esse caminho, só que tem lutas e tem gigantes, e a gente não precisa ter medo, né? Então, a nossa pergunta para encerrar você tem alguma promessa ainda, né? Eu tenho tantas expectativas, eu tenho, tão firmado que nas promessas. Veja se não é alguma dessas coisas que está te impedindo, né? E a gente colocar isso diante de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, para conquistarmos realmente essa nossa Canaã, essa promessa de vida abundante que Ele já trouxe, né? Muito obrigada, então, a gente se despede, muito obrigada pela companhia, te convidamos para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.